Olá, meu nobre, tudo bem? Estamos iniciando mais um episódio de um podcast Trilha Nobre. Quero falar para você que você é muito bem-vindo conosco aqui e estamos hoje com um convidado especial, cujo tema nós vamos falar sobre um jovem sendo instrumento de Cristo na família, no trabalho, escola e na sociedade. Estamos aqui com o pastor, em breve, Pedro Delmontes, né? Está aqui comigo, vai falar sobre esse tema. Você que está aí, creio que vai ser muito edificado conosco. Pedro, se apresente, estamos aqui juntos. Creio que vai ser um tema que vai abençoar muitos jovens. Que bom. Hoje a gente está aqui, vamos bater um papo aqui de todas as esferas, áreas aí da vida do jovem. Para mim é uma honra, um privilégio. Sou pastor aqui na Videira Osasco. Aqui na Videira, em Osasco, a gente acompanha em torno de 250 jovens e na nossa supervisão mais de 400 jovens. A gente tem 50 núcleos hoje nas escolas, faculdades, trabalhos que a gente acompanha semanalmente. E também, eu até tinha colocado numa minha biografia, eu acho legal comentar, eu sou, o Arthur e quem está assistindo, eu sou bisneto de pastor, né? Glória a Então, Deus. o meu bisavô era pastor, meu avô é pastor, meu pai é pastor, então, e meu filho também, eu creio que vai ser um Em nome de pastor aí, Jesus. já segue a quinta, sexta geração de pastores da família. Então, para nós é uma honra carregar esse legado, carregar essa vertente, e eu creio, né, que Deus está levantando nesse tempo jovens para serem o canal do avivamento, daquilo que Deus vai fazer na terra nesses últimos dias. Amém? Vamos lá, vamos bater um papo. Sim. Pedro, hoje nós estamos falando de um tema muito importante, que é a questão do jovem. E o jovem hoje ele recebe muito ataque, né, do diabo, né, na vida espiritual, na sua identidade. E hoje, na sua visão, assim, qual o papel do jovem na atualidade cristão? Por exemplo, na escola, como que ele tem que se comportar? Como que ele tem que agir? Eu tive muito uns jovens que acaba sendo aquele jovem 007, né, dentro da empresa. Na sua visão, como que tem que ser esse jovem nos locais que ele estiver? Então, Arthur, a realidade é o seguinte: a maior mentira, e é uma mentira disfarçada de verdade, que o diabo conta para o jovem, é que ele está perdendo tempo. Então, o que o diabo fala na cabeça dele? Você está perdendo tempo. Você está se guardando para o seu casamento, mas você está perdendo tempo de ficar com todo mundo. Porque depois que você casar, você só vai poder ficar com uma pessoa. Então é agora, na juventude, que é o tempo de você ficar com um monte de gente, conhecer, experimentar. Você está perdendo tempo de ir para o show, para festas, está perdendo tempo de viajar mais. Então a grande inverdade que tem na cabeça do jovem é: você está perdendo tempo. E na realidade, o grande desafio nosso, né, como líderes, pastores, é influenciar e mostrar para o jovem que não, na realidade ele está ganhando tempo. Ele está ganhando tempo. Então, quando um homem de Deus, uma mulher de Deus entende que em Cristo ele está ganhando, porque a Bíblia diz: mais vale um dia na tua casa do que 1000 em outro lugar. Sim. Quando ele está na presença de Deus, ele está ganhando muitos anos na frente dos seus concorrentes, seus amigos, dos seus colegas e tudo. Então essa é a verdade. O diabo tenta disfarçar e dizer: não, você está aqui na igreja, você está aqui se guardando, você está perdendo tempo. Porque você falou aí de por que o jovem muitas vezes ou ele se perde, se desvia por conta disso. Porque essa é a inverdade, essa é a mentira que o diabo fala na cabeça do jovem. Sim. Então ele acha: eu estou perdendo tempo. E aí é onde muitos acabam se desviando, acabam fazendo isso aí que você está falando. Agora, para um jovem se posicionar na escola, no trabalho, eu creio em uma única coisa, Arthur: é ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra em Atos 2, ou melhor, em Atos 1, quando Jesus fala: olha, o Espírito Santo virá sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. Show. E aí, quando o Espírito Santo vem, em Atos 2, a Bíblia diz que pousou línguas de fogo sobre cada um deles. Por que língua? Porque o grande ministério da nova aliança está na fala, Arthur. Na fala. Esse é o grande mistério oculto nas gerações. Cristo em nós, a esperança da glória. Sim. Mas isso é manifesto quando nós falamos. Quando nós
Abrimos a boca, nós conversamos, por onde nós vamos e nós somos testemunhas. E por que de fogo? Porque é um espírito que realmente ele é cheio de vida, cheio de vigor. Então você não vai só falar conhecimento. Você vai falar daquilo que você crê e daquilo que você ouviu e daquilo que você experimentou. Então um jovem ou qualquer pessoa que é cheio do Espírito Santo, você não pode parar esse cara. Você não pode parar essa pessoa. Porque ela está tão cheia do Espírito Santo, transbordando, que ele vai começar a falar abertamente, livremente, sem medo, sem vergonha. É isso que o Espírito Santo nos capacita. É a mesma coisa um policial de trânsito. Imagina que ele toma de manhã café da manhã, ele se alimenta, ele se fortalece e vai trabalhar. Só que ele esquece a farda. Quando ele chegar lá para mandar o pessoal parar no farol, ninguém vai parar. Sim. Porque ninguém vai obedecer. Ele tá descoberto, tá sem a farda dele. Ele não tem autoridade. Mas quando ele veste a farda, ele pega de manhã, toma o café da manhã, mas ele pega a farda e sai vestido de casa com a farda, agora as pessoas têm que obedecer. Agora ele se revelou. Agora, quando ele mandar parar, o trânsito tem que obedecer. Da mesma forma, é quando eu e você saímos de casa sem nos revestirmos do Espírito Santo. A gente pode até se alimentar, mas quando você se enche do Espírito Santo, você se reveste do Espírito Santo, você toma essa autoridade. Aí você não tem como se disfarçar e se esconder. Onde você chegar, as pessoas vão olhar, olha, ele tem uma farda, olha, ele está revestido do Espírito Santo. E eu tenho louvado ao Senhor e dou graças a Deus, porque pelo menos aqui em Osasco nós temos desfrutado e vivido disso. Muitos adolescentes de 14, 15 anos têm se levantado da escola no intervalo de 15, 20 minutos e falado do Evangelho, falado de Jesus Cristo e falado, olha, Jesus tem o melhor para você. Eu não sei muito bem como é que é o linguajar, como é que eles falam, mas eu sei que há poder de Deus. Quando eles abrem a boca, vidas estão sendo salvas, famílias estão sendo alcançadas. Então, você que está nos assistindo aí, eu só te falo isso, se encha do Espírito Santo, se encha desse poder do Espírito Santo. E lembre-se, você não está perdendo tempo. Servir ao Senhor não é perda de tempo. A sua juventude, quando você investe em Cristo, quando você investe na igreja, que é a sua noiva, quando você investe a sua vida em Jesus Cristo, você está ganhando tempo. Aleluia. Você está ganhando tempo para o seu casamento, você está ganhando tempo para as suas finanças, você está ganhando tempo para a sua profissão, você está ganhando tempo para os seus filhos que virão. Então entenda, você não está perdendo tempo. Invista tudo que você tem. Você tem 16 anos, 17 anos, esse é o tempo da sua oportunidade. Faça a sua vida ser relevante e se encha do Espírito Santo, porque você nunca vai ter vergonha de falar do Evangelho. Aleluia. Pedro, eu conheço um pouco do seu testemunho e você tem um testemunho muito marcante, né? Que você sempre fala que você não conheceu o mundo do jeito que ele é, né? E conta pra gente, né? Um jovem talvez que hoje está aqui nos assistindo e talvez tá querendo sair, porque esse vídeo aqui, né, esse podcast, ele não vai alcançar somente pessoas talvez que a gente conhece, vai alcançar jovens talvez que estão agora nesse exato momento nos assistindo e estão pensando em sair da igreja, ou talvez estão pensando em entrar numa igreja. Conta um pouco da sua história, o seu testemunho em questão à jornada cristã para esse jovem que está nos assistindo hoje. Bom, eu creio muito, uma vez, recentemente, né, um filho de pastor me perguntou, ele falou assim, Pedro, como que eu posso contar o meu testemunho? Porque muitas vezes as pessoas me procuram, me perguntam qual é o seu testemunho. E ele falou, eu fico envergonhado, eu não sei falar, porque eu sempre fui da igreja, eu cresci na igreja e tudo mais. E eu falei, o seu testemunho é justamente esse, que o Senhor te preservou, te livrou e te guardou. Então, como eu comentei no início do episódio, eu tive a graça e o privilégio de nascer numa família de pastores, né? Então, esse mover começa lá com meu tataravô, né? Lá no interior de Goiás, Minas, Goiás, eles moravam ali entre Minas e Goiás. E o meu tataravô se converteu na fazenda. Por quê? Porque lá na fazenda não se ensinava para as crianças a ler e escrever. Então ele pega pastores, traz para a fazenda
para esses pastores, a esposa do pastor, ensinar as crianças a ler e escrever. Aleluia. Então ele pegou todo mundo ali da região, que era muito interiorana, muito na roça, traz para a casa dele, para o casarão dele, e fala, olha, aprendam a ler e escrever aqui. E aí, por consequência, esses pastores, esse casal de pastor começou a fazer o quê? Fazer culto. Então começou a fazer culto através das crianças, os pais vieram e as famílias começaram a ser alcançadas. Nesse mover, uma dessas crianças era o meu bisavô e a minha bisavó. Uma dessas crianças que eles aprenderam ali era o meu bisavô e minha bisavó. Então eles aceitaram Jesus desde a infância. Meu bisavô Amorim, meu avô Amorim. Ele então sai ali da roça, começa a vir mais para a cidade, mais para o centro urbano. Ainda era no interior, mas na cidade. E ele então começa, muito jovem também, o ministério pastoral, junto com a minha avó. Eles tiveram 4 filhos, adotaram um filho, eram 5 filhos. E ele então dedicou, Arthur, toda a vida dele, do casamento dele, na obra do evangelho, evangelística e missionária. Então ele alcançou em torno de 10 cidades ao redor ali de Iporá, onde ele se estabeleceu em Iporá, no interior de Goiás, e alcançou inúmeras cidades ao redor. Aleluias. A obra que ele fazia era principalmente de bicicleta. Então ele ia de bicicleta, de casa em casa, e muitas vezes ia para outra cidade de bicicleta. E aí, infelizmente, ele teve um câncer de próstata, foi retirado o tumor, mas como ele não conseguia parar de pregar o evangelho, ele andando de bicicleta, infelizmente, ele veio a falecer muito, muito jovem. Antes dos 50 anos, ele veio a falecer. E aí, o meu avô, que é o primeiro filho, né, o meu avô Jadir, ele então viu a intensidade do pai e foi muito envolvido. O testemunho que eu tenho da minha bisavó, que ainda é viva, ela conta que na família, o meu bisavô fazia questão de todos os dias compartilhar a palavra de manhã, né, ter a palavra de manhã compartilhada, e cada filho tinha que falar um versículo decorado, eles oravam e cantavam juntos. Isso eles faziam de manhã, né, antes do trabalho. Então a avó acordava as crianças antes da escola, compartilhavam, liam a palavra juntos, e aí depois estava liberado para ir para a escola. E aí ela fala, não, quando os meninos começavam a falar, com 2 anos de idade, 3 anos de idade, aprendeu a falar, tinha que falar versículo na reunião. Aleluia. Então eles foram ensinando as crianças desde sempre a obedecer, a servir a Deus. E ter uma vida com Deus, experiências com Deus. E meu avô cresce nesse cenário, né? Cresce nisso. A história, né, da minha bisavó diz que meu avô foi trabalhar e meu bisavô foi lá no trabalho dele, no chefe, falou, olha, meu filho precisa almoçar comigo todos os dias, porque nós temos um ritual em casa de falar da palavra de Deus e fazer oração. E agora que ele vai trabalhar, eu preciso de meia hora a mais do trabalho dele, do horário de almoço, para ele vir em casa, a gente fazer esse momento e ele voltar para o trabalho. O chefe liberou e meu avô vinha no almoço, fazia ali o devocional e voltava para trabalhar. Aleluia. E aí, olha que interessante. Aí meu avô cresce nisso, né? Isso ele tinha 16, 17 anos quando começa a trabalhar. E aí ele se envolve também na obra com meu bisavô. E aí começam, então, a abrir igreja juntos, edificar a igreja juntos. Meu avô casa também na igreja, né, com uma moça da igreja, que é a minha avó. E aí eles se casam e vão continuando o ministério. E eles vêm, então, para Goiânia. Então, eles saem lá de Iporá. Já tinha nascido minha mãe, meu tio. Eles vêm morar aqui em Goiânia, né? E aí também estabelecer a igreja lá em Goiânia, lá em Senador Canedo. Eles também estabelecem a igreja lá. E minha mãe e meu tio cresceram nesse ambiente. De ver os tios deles compartilhando todos os dias. O meu avô, né? Essa rotina de oração em casa. Essa questão de decorar o versículo, de ir para a escola dominical, de se apaixonar pela palavra de Deus. Cresceu dessa forma. E aí, quando você tem filho, a grande crise é com quem meu filho vai se casar, né? Com que minha filha vai se casar. E minha avó e meu avô davam aula numa escola,
E aí, por cargas d'água, aparece um professor de educação física lá. E esse professor de educação física veio do interior de Goiás também. E lá no interior de Goiás, ele abriu uma igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Senador Canedo. E ele vem dar aula lá de educação física, porque era sargento de profissão. E ele veio dar aula de educação física na escola, porque não tinha professor de educação física, ele veio dar. Na ocasião, minha mãe tinha sofrido um acidente. E aí ele teve que avaliar o pé dela para falar, olha, você não vai poder fazer aula, tal, não sei o quê, você vai ter que fazer uns trabalhos. E nisso se conectou com a família da minha mãe. Quem é esse? Meu pai. No dia que minha avó viu meu pai dando aula, sim, ela falou assim, bem que esse jovem poderia ser meu genro. Mas minha mãe já namorava. Minha mãe tinha um namorado na época. Mas minha avó passou na sala, viu meu pai dando aula e falou, bem que esse jovem podia ser meu genro. Pensou dessa forma. E aí meu pai começa uma amizade com meus avós, porque eram pastores. Aí meu avô começa a pregar na igreja do meu pai começa a pregar na igreja do meu avô, e aí fazem a conexão santa. Por cargas d'água, minha mãe se apaixonou pelo meu pai, e aí foram fazer o ministério junto. Eu nasço, então, meu pai, ele estava lá em Senador Canedo, lá na Quadrangular. E também, quando ele deu o boom, né, das igrejas em células em 99, através da Videira, meu pai vem para um encontro com Deus, o segundo encontro com Deus da Videira no mundo. Meu pai participa desse segundo encontro e a vida dele foi transformada. Ele falou, olha, eu não sei fazer outra coisa a não ser servir ao Senhor dessa maneira, cada crente um sacerdote. E então é onde ele toma a decisão de ir para a Videira, né, com a nossa família. A Linda nem tinha nascido, minha irmã, né? Nem tinha nascido ainda. Sim. E a gente então vai para a Videira e começa a jornada lá. Mas sempre, Arthur, sempre, desde minhas primeiras lembranças, são envolvido na igreja, acompanhando meus pais, minha mãe tocava no louvor, eu estava ali sempre junto e tudo. Ok, passam-se alguns anos, quando eu tinha 6 anos de idade, lá na Videira, nós estávamos fazendo uma conferência com irmãos lá de fora, né, lá dos Estados Unidos. E aí esses irmãos, em algum determinado momento da conferência, eles falaram, onde estão os filhos dos pastores? Onde estão os filhos do pastor? E a gente, criança, estava no estacionamento, brincando de polícia ladrão, esconde-esconde, pega-pega e tudo mais. E eles falam, cadê os filhos de pastor? E eles foram atrás da gente orar lá no estacionamento. Então eles fizeram a rodinha dos filhos de pastor e começaram a orar. Naquele dia, Deus me chamou para o ministério pastoral. Naquele dia, o Senhor me separou. E aí, eles orando por mim, eu lembro do meu estômago, né, pegar fogo, da minha barriga pegar fogo. Eu senti meu estômago pegar fogo. E eles falavam, olha, você foi separado por Deus para ser um profeta às nações. Eu caí no chão e comecei a falar em línguas. Né? Fui batizado no Espírito Santo com 6 anos de idade. Eu lembro da oração, eu só falava assim, Senhor, eu quero te servir. Eu não quero servir coisa ruim, eu quero servir o Senhor. Eu quero dedicar minha vida para te servir. E a partir daquele dia, então, minha vida mudou. Então, essa foi a minha grande experiência na infância. E aí eu passo, então, muitas vezes, em vez de brincar lá fora, eu queria ficar ouvindo a palavra com o pastor Aloysio, ouvindo a palavra e nos cultos, e participando do culto e orando, né? Lá dentro, no culto e tudo. Passam-se os anos, a gente foi lá para Porto Alegre, fazer a obra de Deus lá no Rio Grande do Sul, abrir a videira lá em Porto Alegre. Quando chegamos lá, éramos em torno de 14 irmãos. Então, o pastor Hugo, ele pega a família inteira dele, coloca num carro, num Escort azul, nunca me esqueço. A gente entra num carro e sai 2.000 quilômetros de estrada sem olhar para trás. Aleluia. E fomos lá para Porto Alegre. Então, lá em Porto Alegre, eu chego lá com 10 anos de idade e lá não tinha ninguém para fazer nada. Então, não tinha ninguém para passar vídeo, não tinha ninguém para mexer no microfone, para tocar. E aí que o pastor, né, envolve a família dele. Então, quem começou a se envolver para fazer teatro, fazer projeção, microfone, era eu e minhas irmãs. Então, era a gente que fazia tudo. Né? Então, nessa época, lá eu aprendi a tocar violão, aprendi a tocar bateria, mexer com computador,
limpava o prédio, né? Eu lembro do meu pai me pegar com 13, 14 anos, levar para o prédio pra gente limpar o prédio, eu e ele. A gente limpava o prédio, arrumava tudo, organizava, arrumava as cadeiras, porque não tinha realmente pessoas, né, para fazer. Éramos nós. Então, eu acredito e eu creio, Arthur, que essa visão que nós temos, e até quem está escutando a gente precisa envolver as crianças. Aleluia. As crianças, elas precisam ser envolvidas. Sim. Nós não podemos esquecer das crianças, porque a maior parte dos profetas na Bíblia que nós vemos, eles foram chamados quando crianças ou adolescentes. Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele tinha em torno de 6 ou 7 anos. Então Deus fala com as crianças. Deus usa as crianças. Muitas vezes nós esquecemos, deixamos as crianças de lado, né? Ah, não, ela só está aqui para brincar. Você, olha aqui para mim. Você que é pai, você que é mãe, na hora do culto, né, você que é crente, leva seu filho para o culto, não pega o celular e abre lá o YouTube e deixa ele assistindo, não. Pega seu filho, senta do seu lado, vamos ouvir a palavra, vamos adorar a Deus, ora por ele. Por quê? Porque Deus fala com as crianças, Deus move na vida das crianças. E eu fui crescendo, mano. E aí a gente foi, né, assim, eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, eu tive uma confirmação do meu chamado. A gente estava num retiro de liderança, eu estava na projeção, no som e tudo, e o pastor Antônio Afiuni estava pregando. E ele então falou ali do profeta Isaías, quando Deus fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele falou, olha, Deus está procurando alguém que se coloque na brecha. Porque a gente acha que a obra de Deus ela é muito grande e que tem muita gente para fazer. Mas a oração de Cristo foi essa, manda trabalhadores, Senhor, porque é muito grande, mas falta trabalhador. Uhum. Ele falou, quem é que vai se colocar na brecha para ser usado por Deus? Então eu lembro, tinha 11 anos de idade, e aí ele fez o apelo, a mesma experiência que eu tive com 6 anos, eu tive novamente, o meu estômago pegando fogo. E eu lembro ali de ficar umas 2 ou 3 horas ajoelhado no apelo, não conseguia levantar. Então Deus ali me chamou e eu falei ao Senhor, eu falei, Senhor, a tua obra é grande na terra. Se necessário, usa-me. E eu sei que o Senhor precisa. Então eu estou aqui. Eis aqui a minha vida. Me usa, Senhor. Me usa. Isso eu tinha 11 anos de idade. E ali foi a confirmação do meu chamado pastoral. E ali da partir dali eu não tive mais dúvida que eu tinha sido chamado para ser pastor. Então, com 15, 16 anos, já fazíamos muitas coisas. Nós éramos um grupo de 14 pessoas. Depois de 6 anos, éramos mais de 400 pessoas. Aleluia. Tínhamos já estabelecido a igreja ou células, pelo menos em 10 cidades do estado. Então, a obra cresceu. A gente fazia culto, né, em várias cidades. Eu ia com meu pai, com meus pais. A gente fazia culto em várias cidades. E aí o Senhor nos chamou para vir para São Paulo. O pastor Hugo veio para cá para cuidar do seminário, né, pastoral aqui em São Paulo. E aí viemos a família, né? Na época eu entrei em crise, né, porque 16 anos, né, a época que você tem algumas crises de identidade, você tem algumas dúvidas da sua existência e tudo mais. E eu não queria de jeito nenhum vir para São Paulo. Não queria vir para cá. E quando eu cheguei na escola, né, eu lembro, ali estava finalizando o ensino médio, eu cheguei na escola, Arthur, e falei assim, aqui ninguém me conhece. Aqui ninguém sabe que eu sou filho de pastor. Aqui ninguém sabe de nada da minha vida. Então aqui eu posso ser quem eu quiser. Então aqui eu posso fazer o que eu quiser, né? Aí eu cheguei, a gente tava lá, primeira semana da escola, uma menina já me chamou para ficar com ela. Vamos ficar e tal, não sei o que. Nem sabia que era isso, nunca. Até então nunca tinha se relacionado com ninguém. Aí eu falei, bora, né? Sim, Vamos, sim, né? Porque eu tava querendo fazer a festa, né? Sim. Passar o rodo, né? E aí, mano, eu lembro de, sei lá, marcou na hora do intervalo lá. E eu não fui encontrar a menina. E eu não consegui. Eu me escondi, né? E aí eu falei pro Senhor, eu falei, olha, Senhor, realmente, eu posso até tentar ir pra longe, mas eu não consigo. Eu não consigo porque eu não fui chamado para isso, não faz parte da minha identidade. A partir dali, foi zoeira, zoação, é o boiola, é o gay, é isso, é aquilo. Já tinha muito esse estigma antes. Eu achava que aqui em São Paulo eu queria
não ter esse estigma, né? Então, a história era o gaúchinho, porque gaúcho, né, tem fama. Sim. Isso aí. E aí começou, esse aí é o boiola e tal, não sei o quê, e a zoeira. E aí eu falei, vale a pena passar por isso, porque um dia eu vou ter um testemunho para zelar, uma história para contar pro meu filho. Uma história para contar pro meu filho de honra e dignidade. E aí eu decidi esperar. Então, foi esse momento, né, com 16 anos, também chegando aqui na igreja, já tinha gente que fazia tudo, né? Tocava muito bem, mexia no som muito bem, mexia na projeção, não precisava muito de mim. Mas mesmo assim eu fui crescendo, fui avançando, me tornei um líder de célula. Eu lembro que a célula que eu liderei, ela multiplicou 4 vezes em um ano. Em 2 anos a gente multiplicou 4 vezes. Em 2 anos a gente multiplicou 4 vezes a célula. E aí eu me tornei discipulador já aqui na Videira em Osasco. E aí foi Deus amadurecendo, agregando, consistência, né? E aí eu, com 20 anos, 19 para 20 anos, conheci minha esposa, a vi de longe, falei, essa aqui é a menina que eu vou casar, né? E aí foi paixão à primeira vista mesmo, não tenho vergonha de falar isso, foi paixão à primeira vista. Eu falei para Deus, Deus, bota meu coração, coloca meu coração numa caixa, tranca e entrega a chave para minha esposa, ela vai saber abrir meu coração. E no dia que eu vi a Larissa, meu coração se abriu e eu sabia, eu vou casar com essa moça. Então a gente se relacionou, né? Foi quase 2 anos ali de relacionamento, nos casamos, eu me casei com 21 anos, então hoje a gente já está completando 7 anos de casado. Temos um filho, Benjamin, ele vai estar fazendo 2 anos agora também. E hoje eu entendo, né? Hoje que eu tenho filho, eu entendo muito mais essa carga espiritual e que Deus me enviou para essa família. Deus me separou, Deus me conduziu. Claro que eu tive lutas, tive crises, tive dúvidas, medos, mas graças a Deus o Senhor me preservou, Ele me deu, eu tive experiências genuínas com Ele que me preservaram e me preservam até hoje, e confirmações, né? Eu creio, né, na bênção de Deus. A gente não entende isso, mas Deus, ele tem os seus escolhidos, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele tem os seus escolhidos. Deus me escolheu, Deus me separou, e eu hoje vejo isso na vida do meu filho. Eu vejo que ele é um escolhido. Ele foi me dado de presente para eu cuidar dele, porque eu creio que meu filho Benjamin, ele vai ser alguém que vai pregar para a última geração, vai pregar para aqueles que verão a volta de Cristo. É isso que eu falo para ele todos os dias antes dele dormir. Eu falo, você foi chamado para pregar o evangelho para aqueles que vão ver a volta de Jesus. Então é um privilégio, mano. É um privilégio ter nascido nessa família. É muita graça ter tido os pais que eu tive, os avós que eu tive, os bisavós que eu tive. Mas eu creio que realmente o Senhor separa os seus. Assim como o inferno tem os seus escolhidos e separados, o Senhor também separa os seus. E você que está nos assistindo, valorize a sua família. Valorize a sua família. Você que é um filho de pastor e está assistindo esse episódio, esse podcast, saiba, você nasceu na família certa. Eu sinto agora de falar para alguns filhos de pastor. Eu vou mandar esse vídeo depois para o meu grupo de filhos de pastor. Eu estou querendo falar para você. Você que tem seus 14, 15, 16 anos, você tem muita dúvida. E você fala, por que Deus me colocou nessa família? Por que Deus escolheu logo essa família para eu nascer? É tão difícil. Eu sei, você tem que ouvir na escola que seu pai é ladrão, você tem que ouvir na escola que você conta mentira, seu pai conta mentira, você tem que ouvir na escola que você não é homem nada, que você não fica com as meninas, que você... Essa história de esperar é só desculpa para sua masculinidade. Eu quero te falar uma coisa, permaneça. Deus não fez errado em colocar você na sua família. Deus escolheu você, Deus escolheu a sua família, Deus escolheu esse lar, Deus tem um plano, um projeto especial para sua casa, para sua família. Então permaneça, persevere, porque Deus vai fazer grandes coisas através de você, através dessa geração de filhos de pastores, através dessa geração de radicais kids que estão crescendo, filhos de líderes, filhos de discipuladores.
Essas crianças que estão crescendo na nossa igreja, crescendo, sendo amadurecido na mensagem da graça, se prepare, você nasceu na família certa. Você vai ser esse que vai pregar para aqueles que verão a volta de Jesus. Aleluia. Aleluias. Pedro, falando já, continuando em família, né? Estamos falando aqui de família, tem um testemunho poderoso em relação à sua vida. Eu aqui fiquei impactado aqui com o seu testemunho. É muito bom, né, que você está conversando com alguém que de fato Deus guardou, né? Deus cuidou, né? Eu não tive, graças a Deus, Deus me resgatou, mas eu não tive esse privilégio, né? E deve ser muito bom, né, você ter esse privilégio de nascer, ser educado, ser passado um legado, né, de geração a geração. Isso é muito bom. E continuando na questão da família, muitos jovens eles têm muita dificuldade na questão dentro de casa de ser aquele exemplo, né, para os pais. Então ele tem essa dificuldade. Às vezes os pais até falam, mas para que você está indo para a igreja? A igreja não está adiantando nada. Fala para eles, né, hoje, com um exemplo prático de como eles devem ser dentro de casa, né? A gente fala muito de jovem, muitas das vezes é coisa básica, né? Arrumar a cama, fazer uma limpeza, alguma coisa. Então os jovens hoje, muitas das vezes, eles têm essa atitude contrária que não ajuda a conversão dos pais, não ajuda a conversão da família, né? O que você acha que eles poderiam fazer dentro da família para gerar esse ambiente familiar de testemunho, né? Amém. Deixa eu ler um versículo aqui. É muito interessante porque o nosso padrão, ele é Jesus. Sim. É por isso que nós chamamos cristãos. Nós estamos imitando Jesus. Sim. E olha só o que a Bíblia diz aqui em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, nós temos como referencial Cristo. Pensa Deus, o Criador do mundo, do universo, né? Ter que virar um bebê, ter que virar uma criança. Ele inventou a fala, ele inventou a boca humana. E agora ele tem que aprender a falar com José e Maria. Dois caipiras. Porque além de José era um carpinteiro, filho de carpinteiro, Jesus Cristo, e ainda assim galileus. Os galileus eram os mais pobres lá de Israel. Eram os mais pobres. Eram os caipiras. A palavra de Deus nos mostra que era fácil ser identificado um galileu só pela forma que ele falava. Porque ele falava um linguajar interiorano. Falava a palavra errada. Falava problema, como é que fala? Problema, né? Era assim, as pessoas identificavam. Ah, não, esse cara não é de Jerusalém. Esse cara não é da elite. Não é letrado, né? Não é letrado. Sim. Tanto é que ninguém, como diz, né, a Bíblia, algo bom pode vir lá de Nazaré, né? Nada saía da Galileia, não saía profeta da Galileia. Mas Jesus foi colocado lá. A Bíblia diz então que ele teve que aprender a falar com seus pais, ele teve que aprender a andar, ele teve que deixar alguém trocar a fralda dele, alguém dar naninha para ele, dar papá para ele. E foi obediente, como a Bíblia diz, até a morte. Até a morte, Cristo se sujeitou a todas as autoridades. Tanto é que com 12 anos ele fica no templo, os pais voltam e ele fala: olha, eu vou obedecer vocês são a autoridade da minha vida. E Efésios também diz: filhos, obedeçam os seus pais, porque é o terceiro mandamento com promessa. Então alguns falam: não, mas agora não estou mais na lei, não tem mandamento, tal, não sei o quê. Mas Paulo está dizendo: a bênção da lei permanece. A maldição da lei foi quebrada em Cristo. Cristo cumpriu a lei no nosso lugar e a maldição da lei foi quebrada. Sim. Não tem mais poder. Mas a bênção da lei que existe na lei está sobre nós. Porque Cristo obedeceu a lei. E nós estamos em Cristo. Então, jovem adolescente, você que muitas vezes tem dificuldade de seu pai, de obedecer, de honrar seus pais, saiba uma promessa.
Quando você obedece e honra seus pais dentro de casa, você vive mais. Há uma promessa de você estender os seus dias na terra, só pelo fato de você obedecer e honrar seus pais. Fora que, além de tudo isso, quando você faz bem, muito bem isso, seus pais falam: olha, eu quero conhecer esse Deus que ele serve. Porque esse é um menino que mudou de vida. Porque todos os outros desonram, brigam, xingam, falam mal do pai, não obedecem, mas ele me obedece, ele me honra, ele faz o que eu mando em casa. Aleluia. Então eu quero conhecer esse Deus também. Então, jovem, eu e você, nós somos esses que honram, que obedecem os pais, esses que não só no dia das mães, no dia dos pais, nós somos aqueles que dão um presente, lavam os pés dos nossos pais, levam o nosso pai para sair. O que mais, Arthur? Tem mais coisa. Você que trabalha, muitas vezes está em casa, não ajuda seu pai com uma conta de água, de luz. Você que trabalha, você tem que falar: pai, toma aqui meu ticket, usa aí para comprar as coisas de casa, me dá uma conta aí para pagar. Principalmente você que é homem, tá? Você que é homem, meu pai sempre falava uma coisa para mim: homem gosta de pagar boleto. Isso mesmo. O boleto faz parte da vida do homem. Homem gosta de pagar boleto. Você que é homem, você que é um adolescente, um jovem, solteiro e mora com seus pais, você tem que assumir responsabilidade dentro da sua casa agora. Sim. Vai se acostumando agora, porque depois que você casar vai aumentar muito as suas contas. Sim. Mas vai se acostumando agora. Pega uma conta para pagar. Porque seu pai reclama disso. Nossa, você gasta tanto dinheiro com essa igreja, em conferência, encontro, e vai para ali, vai para cá, nunca tem nada para a família. Começa a fazer isso. Você vai começar a ganhar seus pais. Pega uma conta, paga para eles, leva eles para sair, leva eles num restaurante. Hoje eu é quem vou pagar, pai. Hoje vocês não precisam se preocupar, eu vou pagar a conta. Seu pai vai falar: meu Deus, o que é isso? Muito mais, e também em casa, óbvio, honre seus pais, obedeça seus pais, limpa a casa, né? Quando eles pedirem, quando puder. Se não consegue limpar a casa, você trabalha demais, muito envolvido com a igreja, paga uma diarista para ir lá limpar a casa. Eu fazia isso quando eu morava com meu pai. Eu não conseguia ficar em casa, mas eu dava o dinheiro para minha mãe para ela chamar alguém para ajudar a limpar a casa. Entendeu? Show. Então é isso que você tem que fazer. Você que é adolescente, você consegue ainda limpar a casa, lavar a louça e tal. Quando você vai crescendo mais, às vezes a correria não dá tempo. Mas paga um diarista, paga uma conta em casa, leva seus pais para sair uma vez a cada 3 meses, uma vez no semestre. Faz isso, com certeza você vai conquistar os seus pais. São atitudes práticas, né, que o jovem pode fazer dentro de casa, que através disso ele vai mostrar Jesus, né, para os pais, né? A gente entende que tem pais que é convertido, então já entende, né, muitas das vezes. Mas tem pai que ainda não é convertido, não conheceu Jesus. E mesmo convertido, né, Arthur? Mesmo convertido. Mas o que é não convertido, ele vai ver Jesus, né, isso, através dessa atitude. Exato. Isso é muito bom. Continuando aqui, Pedro. Agora vamos entrar num assunto que, né, como igreja de Osasco, lá estou participando, estou vendo bastante mover sobrenatural nas escolas, nas universidades. Fico até meio feliz. Eu falei: rapaz, o negócio tá... Meu filho também está envolvido no núcleo lá. Eu fico muito feliz por isso. E como viver, né, esses valores do reino? Um jovem, né? Hoje você tem essa questão do núcleo. O que você está passando para eles, né? Em relação ao posicionamento dentro da escola. Porque existem escolas também que não quer esse tipo de situação, de palavra no intervalo. O que você passa? O que você fala para um jovem agora que ele quer abrir um núcleo na escola? Qual que é o posicionamento dele? Então, o nosso trabalho a gente chama de universitários, né? Então, Sim. radicais universitários, ele vai desde a escola e vai até a faculdade. Ele é duplo. Então, o primeiro alvo dele é guardar o jovem ou adolescente na escola e na faculdade. Então, nós precisamos ter atenção com os nossos estudantes. Porque a gente percebe também, Arthur, igual você tinha falado lá no início, então, o que atrai o jovem, né? Quais são as esferas que muitas vezes o jovem acaba se desviando? Então, o ensino, a educação. Então, muitos jovens entram na faculdade e somem da igreja. É a questão do relacionamento, namoro, sexo e tudo. E a questão do trabalho, dinheiro. Então, é isso que atrai o jovem, né? E aí, dentro da escola, então a gente tem essas esferas, graças a Deus, a gente consegue lidar com cada um através do amor que pensa, relacionamento, corte, nós ensinamos tudo isso.
Mas agora, essa ênfase do universitário, que é o cara, a pessoa que está na escola, a pessoa que está na faculdade, o primeiro alvo é guardar essa pessoa lá dentro. De ataques, de mentiras, de inverdades. Alguém que entra na faculdade, ele é muito atacado por ideias, filosofias, Até filosofias mundanas, né? ideologias. Ideologia, né? Ideologias de tudo, né? Então, até mesmo questionar se Deus existe. Uhum. Né? Então, muitos que entram nessas áreas biológicas... E é obrigatório você fazer, né? Uma prova, um estudo disso. Eu mesmo fiz faculdade e eu tive que fazer uma prova sobre isso aí. Eu lembro quando eu fiz faculdade, eu fiz ADM e na matéria de filosofia, eu fiz uma matéria, uma ou duas, acho que foi uma, era filosofia. E aí é muito interessante porque o meu professor teve muita dificuldade para corrigir prova. Na minha turma, mas acho que é sempre assim. Porque ele falou desde o primeiro dia de aula, não existe nenhuma verdade absoluta. Então muitas vezes entra no coração do jovem e aí ele começa a ser um cara questionador de tudo. Mas Cristo falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sim. Né? Cristo, então há uma verdade. Há uma verdade. Sim. Há uma verdade absoluta. A Bíblia diz que graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sim. Ele é a verdade. Sim. Manifesta. Né? Então, o que acontece? Entram em verdade. E aí o jovem começa a questionar tudo. Até mesmo assim, coisas básicas. Mas por que eu tenho que pagar isso? Para onde vai esse dinheiro? Por que eu tenho que ir nesse evento? Por que eu tenho que levar alguém no encontro? Por que eu tenho que fazer isso e aquilo? São questionamentos que começam a entrar muitas vezes por influência da própria faculdade. Eu não estou falando aqui que a faculdade está errada em ensinar e o aluno errado em aprender, porque senão a gente viveria teríamos jovens alienados. Não Sim. queremos isso. Sim. Nós queremos jovens posicionados, que sabem o que creem. E pode vir, pode ter contato com tudo, mas ele tem uma identidade muito bem firmada. Ele sabe quem ele sabe quem ele é em Deus e ele tem a mente guardada, porque esse é o capacete da salvação que Paulo fala, para resistir a todos os dardos inflamados do inferno. Então, nós precisamos gerar no nosso jovem, desde a escola, ele está com 13, ele está com 14 anos, ele precisa ser guardado na escola. Quem ele é lá dentro? Quem ele é dentro dessa escola? Ele é do Senhor, ele tem uma identidade, ele é amado, ele é guardado, ele é separado, ele foi chamado, ele está ali para fazer história, para ter uma vida relevante. Essa é a primeira coisa. A gente precisa falar isso para o jovem. Porque ele, desde adolescente, ele está aprendendo quem ele é. Esse menino, essa menina, quando ele chega na faculdade, pode vir professor falar o que for. Ele não desvia. Ô Pedro, uma dúvida, né? Agora surgiu, até mesmo o meu filho me perguntou isso esses dias, né? Agora relacionado a esse tema. Você está estudando lá na faculdade, eu mesmo quando eu estudei, tinha a questão na minha época, quando eu fiz, tinha o homem e a sociedade, né? Que falava sobre a questão do homem, vindo do macaco, todo aquele negócio. E no final tem uma prova relacionada à matéria. Há muita dúvida dos jovens é o seguinte, eu faço a prova ou não faço a prova? Eu já vi jovem tomar atitude de não fazer a prova, não querer se envolver e até mesmo reprovar naquela matéria. Aí a minha pergunta para você é, o jovem, como que ele se comporta em relação a isso? Realmente ele tem que fazer a prova para passar, estudar sobre aquele tema, mas como blindar a mente, né? Você falou, o jovem tem que ter a mente blindada. Então ele tem que estar, no caso, ele tem que estar com a identidade firmada em Cristo, fazer a prova, mas não se contaminar? Você tá no Uber. Sim. Você pega um Uber, o Uber tá lá ouvindo funk. Porque o Uber tá ouvindo funk, você concorda, gosta daquela música, você dança aquela música. Aí você vai ficar brigando com todo o Uber que tá ouvindo sertanejo no carro, que tá ouvindo funk. Aí você vai falar, não vou pegar esse Uber, porque esse Uber aqui tá ouvindo funk. Vou dar uma estrela para ele, né? Desliga essa música aí. Tá bom, o cara pode até desligar, mas quando você descer do carro, tem um barzinho aqui, tem alguém ouvindo funk aqui. Aí você vai viver aonde? Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são desse mundo. Aleluias. No mundo vocês vão ter aflições, tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então,
Cristo, ele viveu aqui na Terra e você percebe, ele tinha uma identidade tão forte que as pessoas, não é que elas se sentiam agredidas por Cristo, não. Mas as pessoas olhavam para Cristo e elas nem ficavam ali questionando Jesus. Paulo, ele fala, né, quando ele foi para Atenas, ele começou a ver um monte de deuses e aquilo começou a indignar o coração dele. Mas ele pegou ali, tinha um altar ao Deus desconhecido. E ele vai debater com os filósofos da época. Ele vai debater com os filósofos da época. Ele falou, olha, eu vim aqui falar, eu estudei a história desse Deus desconhecido, que vocês adoram, que vocês não sabem o nome. E havia uma profecia que depois de muito tempo viria alguém para anunciar e falar do Deus desconhecido. Paulo foi estudar essa profecia, estudar a história desse Deus desconhecido. Ele falou, eu vim aqui pregar para vocês o Deus desconhecido. E a Bíblia diz que muitos se converteram naquele dia. Muitos se converteram naquele dia. Então nós, nesses âmbitos da sociedade, no trabalho, na faculdade, a gente não está ali para ficar batendo boca, para ficar, não vou fazer essa prova, rasgar a prova. Ué, você tem que fazer a prova? Faça. Mas aquilo ali vai mudar a sua vida. Aquilo ali o que vai mudar para você? Você escrever ali uma palavra, é o assunto, é o conteúdo, é científico. Você está fazendo um resumo, talvez, de um livro que você leu. Uhum. E o que vai mudar isso na sua vida? Agora você, porque lê um livro, você vai desvalorizar a Bíblia, que ela existe há 4.000 anos, as experiências que você teve desde a sua adolescência, as experiências que você tem com Deus, você vai desvalorizar tudo isso porque você lê um livro, porque você fez uma prova, porque o professor falou alguma coisa para você. Então essa é a nossa primeiro braço de atuação, é blindar a mente do estudante, é deixar ele fortalecido, dar ensino, palavra, e é muito bom essas dúvidas, Arthur. Quando o adolescente, o jovem tiver dúvida, nos procure, porque nós vamos colocar Deus nele, é palavra de Deus nele. A Bíblia tem resposta para tudo. Sim. Todas as respostas já estão na Bíblia. E aí, o segundo braço é, agora que ele tem essa identidade bem firmada, ele vai influenciar. E aí é onde entra, né? Que ele vai abrir um núcleo, ele vai falar do Evangelho. Então você que está nos assistindo, eu acho importante falar disso. O que é um núcleo, né? Um núcleo não é uma célula, não é uma reunião de célula, não é culto de oração, nada disso. Você no intervalo, o adolescente ou o jovem que está na faculdade, chama ali seus colegas, as pessoas que você conversa, convive, fala, olha, eu vou falar umas palavras, vou falar aqui de Deus hoje. Quer ouvir? Quero. Não quer ouvir? Não tem problema. Reúne, faz um ciclo, uma rodinha e fala do Evangelho. Nós temos um livro, não estou aqui com ele, mas é Universitários com Propósito. Tem 21 palavras de meia página. É uma página assim que você lê em 1 minuto e meio. Você pode ler. E aí depois, no final, se tiver a liberdade de conseguir, faça uma oração pelos seus colegas. É isso. Isso é núcleo. E nós temos vivido, como o Arthur falou, uma explosão de Deus. Domingo agora eu recebi um testemunho, Arthur, de uma avó que veio no culto porque a filha dela começou a ir no núcleo na escola, e aí a filha dela foi tão impactada no núcleo que a líder lá do núcleo, né, ela falou assim, olha, eu queria a gente queria reunir em casa, porque aqui na escola é muito rápido, mas em casa a gente consegue orar mais, louvar mais. E a menina falou, pode ser na minha casa? No núcleo. A menina, não pode ser na minha casa? Pode. E então eles foram para a casa dessa menina e a avó da menina tá olhando de longe. Ela falou, eu quero isso que vocês estão vivendo. Ela foi no culto na semana passada. Eu creio que ela vai ao encontro, eu creio que ela vai se conectar a uma célula. Amém. Eu creio que a gente vai abrir uma célula na casa dela, amém, de adultos também. Só porque por causa do testemunho de um jovem, de uma jovem na escola, que decidiu na hora do seu intervalo, de 10, 15 minutos, em vez dela ficar lá olhando TikTok, mexendo no WhatsApp, no Instagram, fazendo qualquer coisa, para a vida dela, por 15 minutos, uma vez na semana, para falar, Jesus te ama, e eu estou aqui para orar por você, Ele me enviou aqui para orar por você. É só isso. Amém. É só isso, né? E aí, é óbvio, a gente fala para esse líder de núcleo, esse jovem que está na escola, ele tem que ser padrão na escola.
ele tem que ser, se não conseguir ser o melhor aluno, ele tem que ser um aluno exemplar. Mas se conseguir, tem que se esforçar para ser o melhor aluno. Sim. Tirar as melhores notas, ser um padrão na escola, ser um exemplo, ser um representante. Porque ele está carregando a imagem ali dos radicais livres, ele está carregando a imagem de Cristo, ele está representando. As pessoas olham para ele como referencial. Sim. Porque ele tem coragem, ele é ousado, ele vai lá, fala no meio de 10, de 20, a gente teve um núcleo com 70 pessoas, na hora do intervalo a menina reuniu 70 pessoas. Ele é uma referência, ela é uma referência dentro da escola. Sim. Então, se ela é uma referência, ela vai guardar esse testemunho, né? Sim. Vai guardar o testemunho em santidade, em consagração, sendo uma boa aluna, tirando boas notas, respeitando os professores, os colegas. Então, é isso aí. Amém. Pedro, chegamos num momento aqui, um pouco especial aqui para nós, onde a gente apresenta os nossos patrocinadores, né? Legal. Do podcast. E hoje nós contamos com algumas empresas do grupo. Uma da empresa é o Grupo Nobre, né? É uma empresa que nós temos ali contabilidade, BPO financeiro, tem a Viva Biblioteca, né? Onde vende livro online. Então, o Grupo Nobre não é só um grupo de contabilidade. Tem vários tipos de empresas, né? Nós vamos passar aqui. E o Grupo Nobre, que é o Grupo Nobre, tem a questão do BPO financeiro. O que é o BPO financeiro? A gente faz a terceirização do financeiro das empresas, né? Então, a gente pega ali aquela empresa, faz a terceirização. E temos também a Legaliz. A Legaliz é uma empresa de LGPD, faz toda a adequação, né, da empresa de LGPD. Então traz ali a adequação interna da empresa, meio que uma auditoria, desde o funcionário até o dono da empresa, adequando a LGPD. Entrar em conformidade, né? Isso, entrar em conformidade, Legal. isso mesmo. E nós temos também, né, a nossa social media, que faz toda a questão do podcast, né, no Instagram, nos coloca no Instagram, faz toda a questão de foto aqui, que é a Ágata. Eu queria falar para você, se você que tiver o contato da Ágata, vai estar aqui na descrição desse podcast, aonde você pode entrar em contato com ela, falar com ela, que ela vai te ajudar aí na sua empresa. Se você quer cuidar da sua imagem como negócio também, ela vai te ajudar em relação a isso. Eu creio que ela vai no momento certo aí vai te ajudar, né, trazendo até mesmo lead para você que tá parado, ok? Aí a Agatha Cabreira, é isso aí. O pessoal da mídia aqui, eles resolvem na hora o problema, entendeu? Quando não tem, eles já lançam aqui. É isso aí. Tá bom, Pedro? Então, Pedro, voltando aqui, né, um tema bastante importante aqui pra gente falar é a carreira, né, jovens no trabalho. Eu vou até falar, né, um pouco nesse tema, porque nós como estrutura de igreja lá, nós temos o empregabilidade, né? Legal. E antes do empregabilidade, até eu mesmo contratei alguns jovens, e você percebe que eles não têm ainda aquela geração Z, né? Que é difícil trabalhar, é complicado, e aí você tem que estar sempre empurrando. Depois que a gente fez o empregabilidade lá na igreja, realmente houve uma consciência em relação ao trabalho, né? Até mesmo de se posicionar dentro da empresa, né? Porque lá no trabalho, hoje eu tenho uma empresa e não tem só pessoas cristãs, tem pessoas também que não frequentam a igreja, pessoas também que são totalmente desviadas, pessoa que não tem um conhecimento em relação a Deus. E você percebe que esses jovens, sutilmente, depois que fez a empregabilidade, que entendeu a questão de ser um profissional, eles param de falar, né, em relação a Jesus. Não falando que eles não falam mais de Jesus, eles param de falar, e as atitudes dele mostram que ele é um filho de Deus. Então, quais são as atitudes dele? Em relação ao trabalho, então eles fazem um trabalho com excelência. Então, um exemplo, na hora de falar, a fala muda. Na hora de, talvez, ou a hora que o patrão ali pede algo para ele, ele se prontifica em fazer. É uma pessoa que automaticamente ela toma a iniciativa em fazer as coisas, né? Então você percebe essas atitudes. E ali vai impactando o dono da empresa, né? Eu mesmo, quando fiz empregabilidade, contratei algumas pessoas, me impactou. Falei, nossa, foi muito importante essa mudança de mentalidade, né? Então, é uma coisa assim que, como jovem, né, hoje no mercado de trabalho, como que ele pode mostrar pro patrão dele ali, que talvez não é um crente, talvez ele ele tem outro tipo de religião e ele quer talvez conquistar essa pessoa para Cristo, como que ele pode impactar a vida dessa pessoa que está ali trabalhando com ele? Arthur, eu ouvi, né, nosso pastor Isaías, que é o nosso líder, né, dos empreendedores aqui em São Paulo, começou esse movimento também,
ele fala algo que é muito interessante. A igreja é uma usina de transformação e de formação de profissionais, de pessoas, de famílias, para todas as áreas. Então você pensa, né, um jovem que entra numa célula, por exemplo, vamos falar da nossa igreja, que é uma estrutura celular, mas é muito parecido com as igrejas evangélicas, as igrejas em geral, né? Até mesmo a igreja católica, ela trabalha, se o jovem ele entra na trilha da igreja, ele consegue ganhar muita experiência. Por quê? Lá ele aprende a ler. Então eu estava vendo, né? Eu tinha uma célula de adolescentes, uns 4 anos atrás, e é muito interessante. Eles tinham lá 13, 14 anos, e a gente tinha que ler o livro do jejum, né? O livro de 21 dias. Aí tinha a rodada, cada um lê um pouquinho. No início, liam horrível, né? Não sabia ler, lia tudo truncado, lia a palavra errada, tal. Hoje, 4 anos depois, as mesmas pessoas, né? Elas leem bem, têm uma boa dicção, elas sabem falar. Porque é óbvio, né? A leitura, ela te ajuda a falar melhor, a escrever melhor, a se comunicar melhor, né? Então, na igreja o cara aprende a ler. Ele vai aprender a ler a Bíblia, ele vai entrar num curso, de maturidade, CTL, enfim. Então ele vai aprender a ler, ele vai aprender a se portar. Na igreja, todas as reuniões. Pensa comigo, Arthur, como que é uma entrevista de emprego, você que já fez várias. Qual é o seu nome, onde você mora, o que você gosta de fazer, um hobby seu, e nana. Quando ele chega na reunião da célula, são as mesmas perguntas. Na entrevista ele se vende, né? E na célula ele vende Cristo. Exato. Ele coloca Cristo. Não, mas na célula ele chega lá no quebra-gelo e ele tem que falar o nome, onde ele mora, quantos anos ele tem, que não sei o que e tal. Você vê que muitos chegam na igreja tímido, não fala direito, fala baixinho. Depois de algum tempo ele já fala, ele já se gesticula, ele já faz a dinâmica. O que mais? Ele aprende a levantar dinheiro. Ele aprende a quebrar as limitações, ele aprende a ser proativo, né? Então, ele aprende tudo isso na igreja, ser proativo, tem uma coisa aqui para arrumar, ele vai lá e arruma, ele vai lá e limpa, ele aprende a não ser preguiçoso, porque ele precisa levantar um recurso, talvez para ir para um encontro, para uma conferência, para algum evento da igreja, tem que se virar, tem que dar um jeito, tem que ser um gestor de crise, um líder de célula é um gestor de crise. Porque o tempo todo ele está resolvendo problema de pessoas, relacionando com pessoas. Um discipulador é um baita gestor, né? Então aí, beleza, agora eu vou transicionar isso para o profissional, para o mundo profissional. Um jovem, um adolescente que passa nesse trilho, né? Nesse trilho da igreja, digo de todas, mas falando da nossa, dessa estrutura, ele chega muito mais preparado do que os seus colegas, principalmente na geração que nós vivemos hoje, que hoje as pessoas não sabem mais olhar no olho. Elas conseguem falar pelo celular, mas não conseguem olhar no seu olho e falar com você, encarar um problema e perguntar e resolver. Mas elas sabem muito bem se relacionar com o celular, com as inteligências artificiais e tudo. Mas não sabem mais se relacionar com as pessoas. Então, um jovem hoje ele já sai muito na frente, porque a nossa igreja ele força a pessoa a relacionar, a falar, a abraçar, a orar pelo outro, a colocar a mão no outro, enfim. Então, a pessoa já chega muito mais preparada. Agora, como que ele vai ser um representante de Cristo no trabalho? É tudo que eu já falei, na família, na escola, agora no trabalho. Agora, ele vai honrar o pai em casa e vai chegar no trabalho e desonrar o chefe, falar mal do chefe. O que eu vejo muito é que no ambiente de trabalho nós temos a questão do puxa-saco. Sim. E o jovem, às vezes a gente que é crente, né, vamos dizer assim, que é crente, confunde a questão da honra com o tal do puxa-saco. Porque às vezes você quer honrar seu chefe, você quer tratar com respeito, dignidade, mas os outros olham e falam, não, isso é puxa-saquismo. Mas olha só que interessante, a honra, ela tem muito mais a ver com você e com o seu coração do que com a bajulação, porque a bajulação é uma relação de interesse. Então, olha essa chave, vou falar para você que está ouvindo aí também. Olha essa chave, bajulação versus honra. Quando você honra alguém, você faz aquilo de coração. Você faz aquilo porque você está fazendo o que a Bíblia diz. Obedeça ou honre o seu patrão, o seu chefe, como se você estivesse honrando Cristo. É isso que a Bíblia fala. Quando você estiver numa empresa trabalhando, trabalhe como se você estivesse trabalhando para Deus, para Jesus.
Porque tem uma recompensa. Depois eu posso abrir para você aqui. Depois coloquem aí para mim. Depois eu mando o versículo. Coloca aqui embaixo também em algum lugar. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: servos, honrem aos seus senhores como a Deus, como a Cristo, como ao Senhor. Por quê? Além do seu salário de Cristo, você vai receber uma recompensa. Preste atenção. Você que trabalha CLT, ou você que tem um patrão, um chefe, honre o seu chefe, honre o seu patrão. Valorize o seu tempo de trabalho. Né? Não fica lá matando o seu tempo no celular, no Instagram, no TikTok. Sabe aquela ida ao banheiro que chamam, né, Arthur? Ida ao banheiro remunerada. Você vai pro banheiro, você fica lá 40 minutos, 1 hora no banheiro. E não precisava daquilo tudo. Aí você vai almoçar, você passa do horário de almoço, fica 15, 20, 30 minutos a mais, vem andando lento para voltar a trabalhar. Aí você volta a trabalhar, agora eu vou escovar o dente. Aí você vai escovar o dente, é mais 20 minutos escovando o dente. Aí você fala, agora eu vou tomar café, né? Aí você vai tomar o café, você fica lá mais meia hora tomando café. Se fosse Jesus o seu chefe, você faria isso? Se ele te pedisse uma missão, você agiria dessa forma? É assim que você faria? Olha aqui, ó, os irmãos colocaram Efésios 6:5, né? Olha, quanto a vocês, obedeçam seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando eles estão olhando. Então, já viu isso, Arthur? O chefe chega, parece que muda o ambiente. Muda o ambiente, mas quando tá longe... Né? Arruma tudo, o celular coloca longe, né? Parece que tá trabalhando. Aí o chefe virou as costas, aí já volta a zoeira, volta a falar, conversa, distração e não sei o que. O cara até senta... Quando o gato não tá, o rato faz as festas, né? Mas aqui a Bíblia já tá falando disso, ó. Não só quando você tá sendo visto somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, como trabalhadores de Cristo, como se Cristo fosse o seu chefe, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí olha só que ele fala, se você fizer dessa forma, você receberá. Olha que interessante. Trabalhando para o Senhor, não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, ou seja, se você trabalhar bem na sua empresa, como se você estivesse trabalhando para Jesus, esse é o radical livre. Não vou dizer nem o radical livre, o crente vencedor. Ele está na empresa, mas ele faz além. O chefe pediu no horário, ele entrega antes. O chefe pediu na semana que vem, ele entrega hoje. O chefe falou para bater a meta, ele bate o dobro da meta. Ele vai atrás, ele resolve o problema, ele faz melhor do que os outros. Sim. Porque ele entende que é como para Cristo que ele estivesse fazendo. É isso que muitas vezes acontece, é bom a gente falar disso. Às vezes o jovem ele é excelente na igreja. Ele é excelente em levantar dinheiro para a conferência, ele é excelente para liderar a célula dele, ele é excelente para fazer tudo. Mas chega no trabalho, ele esquece disso. Aí ele quer viver como as pessoas ali estão vivendo. Ele quer viver, tá todo mundo na zoeira, vendo o jogo na hora do trabalho, fofocando, vendo série. Eu já tive colega. Sim. Tá aqui, o cara tá com a série aberta aqui trabalhando. O jogo da Liga da Champions, né? Que é às 4 da tarde. Né? Isso. Tem que assistir, não terminou o expediente, aí bota o jogo ali pra assistir. Isso aí a galera fazendo aposta, a galera fazendo isso. Essas são as distrações. Aí ele vai, igual eu falei, vai pro banheiro, vai escovar o dente, fica lá meia hora escovando o dente, ele vai pro banheiro, desaparece, some, dorme na hora do trabalho, na hora do almoço não cumpre o horário de almoço, chega atrasado todo dia, sai mais cedo muitas vezes, falta, se coloca atestado falso, aí esse cara não é crente, pelo amor de Deus. Aí coloca um atestado frio. Imagina isso, Arthur. Imagina isso. É assim que você faria se fosse Jesus lá, o seu chefe, a empresa fosse chamada lá, Reino de Deus, e o chefe, o patrão é Jesus. Sim. Aí ele fala, se você fizer bem, esse aqui que é a chave do versículo, se você fizer bem, você vai receber outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. Ou seja, você trabalhou bem e ganhou seu salário, mas você vai receber um outro salário de Deus. Aleluia. Olha essa recompensa, é uma recompensa maior. Então, além de você receber a recompensa do seu chefe, do seu salário, do seu labor,
você vai receber ainda uma recompensa de Deus. O seu salário vai render mais do que seus colegas. Você vai prosperar mais do que todos os outros. Você vai viver abundância na sua vida. Amém? E aí, você... Isso é honra. Isso é honra. Agora, a bajulação é uma relação de interesse. Sim. Né? Você só tá obedecendo, honrando, dando um presente, porque você está interessado na posição daquela pessoa, você está interessado em ser promovido, você está interessado em receber um aumento de salário. É uma relação de interesse. E essa relação de interesse o Senhor não abençoa. O Senhor não abençoa. Você quer receber a bênção do seu chefe, o favor do seu chefe e o favor do Senhor, honre de coração. É isso. E é engraçado que muitas das vezes muitos jovens eles estão até mesmo no meio, né, de pessoas que você percebe assim que são pessoas que estão ali fofocando, falando mal, e eles estão no meio, né? E se ele honrar o chefe, fazer aquilo que, lógico, que ele foi contratado, e além, como você falou, ele não vai estar bajulando, ele está mostrando quem ele realmente é no trabalho, né? Então você é um cara que pode ser um diretor depois, um gerente depois, um supervisor depois. E muitas das vezes não está no falar, né? Às vezes a gente quer falar, a gente quer... eu sou crente, não sei o quê. Tá na atitude, né? Dentro do trabalho. Essa que é a diferença. Conforme eu vou tendo atitude diferente, as pessoas vão olhando e falam, esse menino, esse jovem tem uma coisa diferente. É aquele velho termo, né? Que muitos falam, a gente fala bastante. Pregue o evangelho, se necessário, fale, né? O evangelho é feito nas nossas ações. As pessoas não têm que ficar ouvindo. Tem gente que fala muito e faz pouco. Né? Nós temos que ser o inverso. Nós fazemos muito falando pouco. As pessoas olham pra gente e falam, esse cara é diferente. Show. Pedro, estamos chegando ao final do nosso podcast. Tão bom aqui conversar com você, meu irmão. Você vê que o tempo passa rápido, né? Você viu que a gente iniciou aqui, o tempo passa rápido. Mas eu queria deixar aqui pra você uma fala final, né? Algo que você quer passar para os jovens de forma de encorajá-los, né? De forma que eles venham ser e até mesmo orar por eles, né? Orar no final, abençoando a vida deles. E que você passe uma mensagem para eles, encorajando ele. Talvez tenha um jovem agora assistindo que está em depressão, que está em casa, sabe, querendo se matar, talvez querendo se cortar. Então, passar uma mensagem para essas pessoas, para esses jovens. Amém. A mensagem da minha vida e a mensagem que eu tenho me proposto a falar o tempo todo, por onde eu vou, por onde eu passo. Você foi chamado para fazer história. Você nasceu com um propósito. Você não nasceu aqui nessa terra só para fazer oba-oba. Não. A sua vida, nós podemos viver até 80, 90 anos bem, felizes. A nossa vida é muito curta. Se a gente olhar para a eternidade, você vai viver a eternidade afora. E aqui na Terra você tem 90 anos. É muito pequeno esse curto período de espaço que a gente está aqui. Ela pode ser curta, mas ela pode ser muito grande. Ela pode ser até pequena aqui, mas ela pode ser relevante. Você foi chamado para fazer história por onde você passa. Viva a sua vida com intensidade. Viva a sua vida entregando tudo ao Senhor. Dê tudo a Ele, todos os seus dias a Ele. Você está na melhor época da sua vida, porque você tem tempo. Tempo é o recurso mais escasso da humanidade, é o tempo. Mas você tem muito tempo. Tem 15, 16, 20 anos, 30 anos, você ainda tem muita lenha para gastar. Você tem muito tempo para colocar diante do Senhor, para colocar aos pés dele. Quando chegar no final da sua vida, o que você vai ter dito, o que você vai ter feito? Onde você gastou os seus dias e o seu tempo? Gastou seu tempo no TikTok, no Instagram, em festa, em conhecer lugares e tudo. Mas o que você fez da sua vida? A sua vida pode ser curta, mas ela pode ser grande no Senhor, ela pode ser muito relevante. Então, olha aqui para mim. No final da sua vida, o Senhor vai olhar para você e vai falar o quê? Valeu a pena. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Viva a sua vida assim. Busque ao Senhor, todas as coisas vão ser acrescentadas, não vai faltar nada para você, não vai faltar casamento, não vai faltar esposa, não vai faltar relacionamento, não vai faltar dinheiro, não vai faltar trabalho, não vai faltar nada. Se você buscar o Senhor, como ele mesmo falou, busque o Senhor, a sua justiça, as demais coisas vão ser tudo acrescentado na sua vida.
Eu sou prova viva disso. Tenho um casamento, tenho apartamento, tenho uma profissão, tenho uma carreira profissional, tenho uma família. Fique em paz, espera, porque na hora certa tudo vai acontecer. Enquanto não acontece, continue fazendo o bem. Continue investindo a sua vida em causa para o reino, em prol do evangelho, em prol da obra do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar por isso, Pedro? Vamos orar. Vamos? Senhor, eu oro agora por cada um que ouviu, que veio até aqui, que chegou Amém. até aqui. Amém, Ó Pai, Senhor que Jesus. realmente o Senhor toque o coração. De alguma maneira, Senhor, que essa palavra entre, que essa palavra produza bons frutos, que ela germine a 30, 60, 100 por um dentro do Amém, coração Senhor de Jesus. cada um. Amém. Senhor, levanta uma geração que te ama. Levanta uma geração apaixonada. Levanta Amém. uma geração que vive com intensidade. Amém. Oh, Deus, por onde eles forem, na escola, na faculdade, no Amém. trabalho, na família, que eles sejam referenciais. Oh, Deus, que eles sejam assim como o Senhor foi. Oh, Deus, nós queremos ser como o Senhor é. Pai, em nome de Jesus, nós nascemos nessa terra para ser grandes, para fazer história, para viver uma vida relevante. Amém. Eu oro por você e eu ordeno toda ansiedade, todo medo, Amém. todo pânico, toda crise interior, Amém. saia agora em nome de Jesus. Toda Amém. depressão saia, toda tristeza saia, Amém. que você seja revigorado e que o Espírito de Deus traga paz para o seu coração. Você é abençoado no campo, na cidade, na entrada, na saída. Onde você coloca a mão, você é abençoado. Onde Amém. você chega, é dado a você como herança. Amém. Você é colocado sempre por Assim cima, será, nunca por Senhor baixo, Jesus. sempre como cabeça, nunca Assim como será, cauda. Senhor Jesus. Podem cair mil ao seu lado, 10 mil à sua Assim direita. será, Você Senhor não Jesus. será atingido. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pedro, obrigado pela sua presença. Amém. Creio que nós teremos um novo episódio aqui falando de outros assuntos. Foi um prazer estar com você, ouvir o Obrigado. seu testemunho, ouvir daquilo, da parte, né, de Deus em relação ao jovem, muito importante. Creio que vai edificar muitos jovens que vão ouvir essa mensagem, que estão ouvindo essa mensagem também. E nós temos um presente para você aqui, do Trilha Nobre. Queremos entregar para você uma caneca aqui. Obrigado. Olha aí, gente. Esse é o momento que você também pode agradecer. Você quer mandar um abraço aí para sua esposa, para seu pai, para sua família. Gente, muito obrigado. Todo mundo que assistiu. Larissa, te amo. Benjamin, te amo. Como eu disse, sou muito grato à vida dos meus pais. Amém. Claro que me colocaram nesse caminho, meus avós. E aos Radicais Livres de Osasco. E toda a supervisão, né? Mas os Radicais Livres de Osasco, os discipuladores Bruno, Paloma, Gabriel, Agnes, David e Luana, os nossos líderes, nossa equipe, vocês são uma bênção na minha vida. Dia 12 de maio agora, minha ordenação, não sei se já vai ter passado quando publicarmos esse podcast, mas eu sou muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele me abençoou de andar com você, de andar com vocês, de ter vocês como a minha família, como a minha rede, como aqueles que em unidade decidiram fazer loucuras e o Senhor está nos honrando, está nos selando agora. Amém? Muito obrigado, gente. Obrigado a cada um que esteve aqui e assistiu com a gente. Pessoal, chegamos a mais um final do nosso podcast. É isso aí. Chegamos mais um final do nosso podcast. Quero agradecer a sua presença, quero agradecer que você esteja acompanhando a gente aqui. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Falou, falou. Ai, ai. É isso aí. Top, mano. Os ouvidos dói com isso aqui, hein? Ele aperta, né? É do Alok isso aqui? É da Loki. Caramba.